Hugo, que tava explicando um pouquinho pra você do que é o canal Feira Estantes. Meu pai, que você já conhece. Quantos anos você conhece meu pai, Hugo? Quantos anos, Andrés? Vai fazer uns 10, 15, por aí? Né? Acho que é isso. Um pouquinho mais, talvez. Minha memória não tá muito boa hoje em dia, né? Você é a memória viva dos eventos, como é que não? Você lembra quando foi a primeira feira que vocês se encontraram? Putz, Hugo vai lembrar melhor. Eu acho que eu conheço o Andrés, vou falar melhor assim, já de outras passagens em outros eventos. Acho que você sempre fotografou para inúmeras montadoras, né? Sempre registrou muita coisa. Eu acho que pelo menos ali de 2000, de 98 para frente, ali 2000, 2002, certamente. Não tenho nenhuma dúvida. Foi quando a gente começou as atividades com o nosso CNPJ, mas te conheço um pouquinho antes. Uhum. Então, quando começam a surgir as histórias, tô lembrado disso. Já começa a falar. E já aproveitando esse gancho que você falou, Hugo, a gente queria entender um pouquinho assim, quando que o Hugo, louco, né, que a gente fala, começou nas feiras de negócios e depois ficou por quê? Porque é louco mesmo, né? Quando você falou assim, não, entrei, alguém convidou, foi uma oportunidade, como que aconteceu? Foi um acaso que me trouxe para o mercado de eventos, assim, né? Eu sempre tive aptidões para desenhar, sempre fui um bom desenhista, sempre fui um ótimo desenhista técnico. Meu pai já tinha um pouco desses... Ai, que legal. Memória sua também, né? Essa herança familiar, assim, né? Assim como seu pai. Eu tive essa herança genética, né, para as artes. E aí o meu barato era trabalhar em algum lugar que fosse com desenho. Uhum. Eu tinha uma tia que trabalhou na extinta Arpro, tenho certeza que você conheceu. Você também deve ter ouvido falar. Arpro. Isso, do senhor Mário Padovan. Exatamente. Um cara genial, assim. Hoje ele é membro da Associação Brasileira de Eventos, assim, da Academia Brasileira de Eventos. É uma sumidade. A Arpro foi uma das empresas dominantes do mercado. Sim. E o seu Mário era um mago da criação, assim. A empresa dele era um absurdo. Acho que na época também tinha Art Makers. Tinha Art Makers, tinha uma série de outras empresas muito boas, mas eu acho que a Arpro era assim, a dominante mesmo, a empresa mais relevante. E aí tenho uma tia muito querida que passou pela Arpro, e eu queria fazer alguma coisa, eu queria botar meu talento à prova ali, eu fui cavar uma oportunidade para trabalhar ali na Arpro. Mas eu era muito menino, comecei cedo, comecei em 94, fiquei sabendo que você começou em 84, né? No mercado de eventos. Sim. Eu tô com... Gatinhando nessa época, né? Bem, eu nasci em 84, né? Então, mais ou menos por aí, né? Foi um pai jovem, né, pai? Começamos todos juntos. Começamos todos juntos. Basicamente. E lá eu comecei lá tinha um departamento de criação, de maquete bem interessante. Mas já era feiras? Já era especialista em stands. Legal. Era basicamente stands. Cenografia quase que não tinha naquela época. Era top. Era uma empresa incrível, assim. Ela trabalhava ainda com alguns sistemas, trouxe um Mero da Alemanha, era super inovadora, assim, uma empresa de vanguarda mesmo. E eu comecei ali, só que eu não tinha nenhuma posição para trabalhar no departamento de criação do projeto. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí tinha uma vaguinha para trabalhar de office boy, eu era menino, tinha 14 anos, falei, vou tentar. E aí eu fazia o que eu tinha que fazer muito rápido, e na hora de voltar ali, naquela época todo mundo ia no banco, ninguém pagava digital, eu brincava, fazia uma caricatura no recibo do pessoal que ia no banco, fazia uma gracinha para mostrar que eu sabia desenhar, e dentro de um mês e pouco, um mês e meio, eu cavei uma vaguinha ali na... Tão rápido? Muito rápido. Já era... Foi muito rápido. Mas foi proposital, assim, era estratégico, falei, vou cavar uma vaga ali, fui pro departamento de projetos. E ali eu comecei a pegar o desenho, né, o traço de todos os projetistas, os designers, os arquitetos, sabia certo? Era tudo copiando. à mão, né, naquela época. Tudo à mão. A gente desenhava em papel shader, com folha vegetal, para poder... Lá não era muito digital, era mais um shader, mas também desenhei muito em vegetal. E aí fazia com hidrocor, com guache, as pranchas só à mão. Raiz. Eu acho que eu sou o último dessa geração. Da Reguatê, né? Reguatê, cópia heliográfica, assim, era um absurdo. Você não sabe o que é uma Reguatê? Não sei. Régua paralela, Reguatê, quadros gigantes. Mas sim, uma T que você encosta aqui para fazer um traço de 90 graus. Exatamente. Eu sou Nutella. Sou Nutella. Mas, por favor, me contem mais. Foi isso. E aí, nessa época, eu comecei a cavar uma vaguinha e foi legal que eu fui pegando um pouquinho do traço de cada um, do estilo de cada um, da dica de cada um, e ali eu vi nascer grandes talentos. O Marco Herrera, que também é seu cliente, ele foi diretor de criação lá, Sérgio da Arpro. Olha só. Logo depois o Sérgio Sermukins, foram os criadores da Arcs, depois o Sérgio se ausentou, continuou na Model e tal.
E o Marco saiu de lá e depois, na sequência, eu fui trabalhar com o Marco na Arx também, outro grande criativo que teve grande influência sobre o meu trabalho, uma empresa que eu respeito e admiro muito também. Que demais. Então foi meio que nesse caldo aí de gente muito boa que eu comecei a aprender a fazer projetos de eventos e de stands. E aí tem muita coisa legal acontecendo. Marcos, você é um dos próximos, tá? Se prepara. É um cara incrível, seria legal ele estar aqui. Não, tem muita gente, né, que a gente tá falando. Feira Stands é sobre isso que a gente quer trazer. São sobre pessoas que estão atrás dessas empresas que fazem as feiras. Mas eu queria entender um pouquinho mais lá na frente. Você começou desenhando e toda aquela coisa. Mas quando você foi picado pelo pavilhão? Primeira vez você pisou o pé e falou assim, a sua primeira loucura, sim, sempre dá, né? Toda feira a gente sabe que pode estar tudo bem planejado, mas dá aquele caos. Você pisou e falou, gente, é isso que eu quero da minha vida. Ou não? Ou foi mais pelos desenhos mesmo? Eu vou ser o contrário, eu vou falar que não, né? eu não sou um cara de pavilhão. É muito contraditório o que eu vou te dizer, né? Entrego, sei lá, ano passado foram 104 entregas. Uau. Nosso recorde foram 121 no ano. Uau. E eu não sou um cara de pavilhão. E isso é muito complementar ao meu sócio, que é o meu irmão, que é o Rodolfo, vai estar aqui falando já. Então a gente tem skills, assim, qualidades diferentes. Ele é um cara que ficava mais em produção em loco. Não que eu não goste, eu gosto de pavilhão, eu gosto de feira. Mas eu acho que quando a gente vai pro pavilhão, tem uma certa frustração quando a gente é muito competitivo. Talvez eu seja... É verdade, seja um pouquinho. Então você vai para uma feira, de repente você participou de uma concorrência, você observa que o que está ali construído não é bacana como o que você fez, ou uma proposta não é interessante, ou quando você vê tantas oportunidades que você não pôde estar ali participando, é um pouco frustrante. Principalmente você que tá na criação ali, criando a coisa, né? Sim. Minha origem foi criação. Então até aí tá tudo bem, funciona muito bem. É super interessante, faz parte do game a gente fazer ganhar ou perder, vencer ou não. Mas eu começo a observar que tem uma série de oportunidades mercadológicas ali, oportunidades de negócios, que de repente a equipe não atendeu, que a gente podia estar sendo mais efetivo, e isso me incomoda. Então eu olho e falo assim, opa. E tem um outro lado também do cara que cria. O cara que cria, ele é muito idealista, né? Ele pensa em algo muito bem montado, muito bem feito. E para botar o pé no chão e fazer aquilo virar negócio, às vezes a gente tem que cortar um pouquinho a nossa régua ali de qualidade. Eu sou muito perfeccionista. Eu acho que seu pai pode falar um pouquinho. Puxa, se eu sou detalhista. Pai, conta um pouquinho. E a tua visão do Hugo, como que é? Quando eu quero encontrar com o Hugo, eu olho assim, Torre Eiffel, Louvre, né? Todos esses lugares que o Hugo fotografa muito, né? É um hobby, não como você. Eu vejo a foto e digo, a gente se viaja nas fotos do Hugo. Ele está viajando, né? Obviamente, tem umas fotos lá. É um hobby. Mas fica muito bom. Eu acho que é um olhar, né, diferente. Então, quando eu vou pra feira, o que acontece? Às vezes eu pego meus próprios projetos, que foram entregues pela minha produção, mas eu tenho aquele olhar crítico. Eu falo, poxa, eu acho que eu sou meio psicopata em algumas coisas, assim, no bom sentido. Eu já olho para um lugar... Quem trabalha com feiras, eu acho que tem sempre um pouquinho de psicopatia, não tem como. Tem. Então eu já olho e falo, poxa, aquele cantinho podia estar diferente, aquela entrega não foi legal, aquele negocinho eu não gosto, ele podia ajustar, porque o prazo é muito curto, né? As demandas exigem a gente aos limites, a nossa equipe ao limite, a verba do cliente às vezes faz com que a gente mude algum acabamento, faça uma compatibilização de projeto para poder fazer uma entrega melhor. Então quando eu olho aquilo macula às vezes a criação. Então como é algo muito idealista, eu acabo deixando de lado essas rotinas para que a gente seja mais eficiente na entrega através de um departamento de produção que consegue compatibilizar isso com excelência. Então eu foco muito minhas atividades na natureza de criação, no marketing, na imagem, do que é a empresa, do que a gente se vende. Então eu sou responsável nas atuações até assinar contrato. Depois, quando para de... O Adolfo já me contou isso na APAS. Foi isso mesmo. Mas cadê o Hugo? O Hugo não vem. O Hugo tá lá, mas tá certo. É separar o que cada um faz melhor, né? Isso. Mas você faria desenho de alguma outra coisa que não fosse stands? Você se vê fazendo alguma coisa assim? Não sei se você já faz, né? Mas ou faz mais stands. Lá na Fink a gente faz mais stands, mas a gente divide o nosso core em stands, cenografias, PDV e showrooms. Legal. Então tudo que é arquitetura cenográfica a gente consegue fazer super bem. Mas pessoalmente eu desenho inúmeras coisas. Já
pinto tela, faço esculturas, desenho residências, faço 1000 coisas aqui. Eu acho que eu caí mais para a área de desenhos técnicos, porque foi o que o trabalho me conduziu. Mas na área artística eu vou para qualquer canto. Acho que o importante é isso, você se expressar de alguma maneira, né? Eu acho que tudo que é arte, tudo que é desenho, e isso envolve fotografia, isso envolve falar, isso envolve cantar, envolve atuar, envolve outras inúmeras formas de arte. Acho que arte é tudo aquilo que se comunica, tudo aquilo que emociona. Então eu vejo assim, né? Acho que essa... Teu hobby hoje seria desenhar ou tem algum outro? Meu hobby seria descansar. Viajar. Você falou que o hobby dele é viajar. Meu hobby é viajar. Mas tão bom viajar, né? Meu pai fala de novo, também, mas é tão bom. Você tem que viajar mais, pai. Eu tenho que viajar mais. Por favor, Hugo, convida o senhor Andrés, por favor, a viajar. Afinal, você chama meu pai do quê? Andrés, gringo, argentino? O que você chama ele? Tudo. Chamo de Andrés. Sempre chamo de Andrés. Por WhatsApp, fala Andrés, como é que você tá? Tudo bom? Ou é ao contrário, o Guinho, o que você tá fazendo? Tô com um stand seu aqui no pavilhão. O Guinho, com aquele sotaquezinho, tem né? aquele acento no final, o Guinho. O Guinho, olha isso aqui, o Guinho. Não estamos aqui para falar de mim, estamos falando do Hugo. Nós estamos para falar aqui das experiências, das vivências. Quero entender como que vocês se encontram nos pavilhões da vida. Porque meu pai chega no pavilhão, você sabe como é. Oh, tudo bem, como que é o nome desse daí? Ele pergunta para mim, como que é o nome desse aí? O André devia ser vereador em São Paulo, eu tenho certeza que sim. Não, das feiras, pelo menos, eu tenho certeza que agora a gente estava na Expo Experience, né? E eu preparei essa surpresa para ele, né, do podcast. E aí eu falei pro Matheus, produtor, eu falei, olha, vamos fazer a caixinha e nós vamos deixar pro momento ideal para fazer a surpresa. Aí chegou o Caio de Alcântara Machado, filho, cumprimentando meu pai como se fossem best friends. Eu falei, Matheus, cadê a caixa? Agora é a hora. Quem é esse cara? Só me dá a caixa, por favor, que a gente vai fazer. E aí ele ficou super mega surpreso, o Caio também, ali tava o pessoal. Mas quando fala assim, eu até minha xícara tá, a filha do Andrés, né? Olha eu não isso, sou a Nathalie. Cadê a câmera? Mostra pra lá. Cadê? Filha do Andrés, tá vendo? E adivinha o que tem aqui dentro dessa xícara? Tem água com gás, gente. Água vindo da gás. Argentina, com certeza. Lá das fontes de Mendonça. Diretamente das parreiras. Do Puente de Linca. Você foi no Puente de Linca, pegou a água lá. E um pouquinho mais. Mas assim, todo mundo... Eu sou a Nathalie, a filha do Andrés. Ai, o Andrés, o argentino, fotógrafo, claro. Então assim, eu viajo muito pelo Brasil em feiras. E sempre isso, a filha do Andrés, a filha do Andrés. Então, meu pai tem muita coisa pra contar. Conta um podre. E aí, pai do Hugo, não tem nenhum pra gente contar. Caramba, começou bem, hein? A gente quer parar de falar de Think Ideias, a gente quer falar do Hugo, assim, de algum apuro. Eu sei que você já pediu pro Hugo trazer máquina pra você, do exterior. Eu quero que o Hugo me convide naquelas raves que ele fica... E o DJ, é verdade. Conta. É um hobby também, né? Na verdade, eu gosto de música e... Hugo tem uma família simpaticíssima. É. Já tocou de fazer um evento na tua casa, no teu apartamento aí no Brooklyn. Você fez um do Rodolfo, você fez o Chá Revelação. Chá Revelação do bebê. Do Miguel, meu primeiro sobrinho, primogênito aí do Rodolfo, foi muito legal. Agora há pouco também. Fez o batizado do Gabriel, o segundo sobrinho. Saiu das feiras, né? E entrou pra família, né? Fez. O Andrés também fez uma cobertura de um projeto super importante que eu atendi, que foi um projeto de revitalização da Portuguesa. Sim, foi muito legal. E que deu isso? O projeto está em andamento ainda, ficou super bonito, muito bem desenvolvido. Só que trabalhar dentro de um clube, dentro de uma associação, é uma dinâmica diferente da gente na área corporativa. E isso é uma delícia que é legal a gente falar. Você falou, por que te mordeu nessa área, né? Então, assim, se faz um projeto residencial, às vezes a gente demora... 6, 7 meses numa obra, a gente entrega aquele projeto, aquela construção, 1 ano, passa 2 anos, aí a dona da obra vai ligar pra gente, Hugo, o que tá acontecendo? Eu queria trocar o meu sofá, o que você quer fazer? Então, assim, o ciclo, né, ele é muito longo. Quantas vezes a gente vai construir a casa dos nossos sonhos? Talvez 3, se tiver sorte, a casa dos sonhos que a gente mora, a casa de praia, a casa de campo. Enquanto a dinâmica do mercado de eventos, assim, todo ano eu vou construir o projeto da vida daquela empresa. Exatamente. Então, essa dinâmica faz o nosso mercado ser... Você tem que estar oxigenado. Absurdo, o tempo todo. Então, o que me deixou nessa área foi olhar e falar assim, eu tenho uma dor que é fazer alguns projetos, algumas obras que são efêmeras, que não vai durar nada. A gente vai durar 3, 4 dias, uma semana de evento no máximo e pum, desmonta e fica só na memória. Enquanto obras que são perenes, eu tenho projetos que se estivessem na rua, seriam premiados e seriam ícones de São Paulo. Tem uma maquete ali de um projeto da Down, que eu fiz uma vez, Down Química.
Eu olho aquilo e falo, gente, podia ter em qualquer lugar do mundo que esse é um projeto reconhecido. Uau. E no pavilhão ele vai embora. Ele vai embora. Né? Guarda só as memórias que o Andrés registram pra gente. Exatamente, É exatamente. É assim bem interessante, né? Você já viu quanta coisa, hein, pai? Quanto projeto que poderia ter virado um grande monumento aí na cidade. Tentando entender algumas ideias aqui, para chegar mais perto de algumas situações. Será que isso é mesmo que estou pensando? Ô pai, Deixa eu ver. você lembra de algum stand assim, sei lá, nos últimos 5 anos, que foi... 5 anos a gente pode contar muito, porque teve a pandemia. Vamos colocar 10. Nos últimos 10 anos, assim, que você muita falou, coisa, uau, esse stand aqui, meu Deus. Puxa. Vai pensando aí, Hugo, também, se você lembra de algum. São muitos. Tem muita coisa boa. Eu diria que em cada evento ali dá para selecionar pelo menos 10 stands incríveis, 10 projetos maravilhosos em todo o tempo. Às vezes a gente tem a sorte de um desses serem nossos projetos. Às vezes não, às vezes é de um colega, de um... Claro. Né? Mas você lembra algum algum que foi problema. muito marcante pra você, assim, falou, nossa, esse aqui, que stand lindo, assim. Olha, esse ano eu fiz um projeto, eu vou falar de mim, tá? Tá bom. Mas eu fiz Tá um da tudo certo. Souvenir, que é um projeto da família Otaki. Nossa, eu vi, ficou Acho que lindo vocês mesmo. viram ali, André teve o prazer de registrar, para mim foi um vídeo, ficou fantástico, e aquele projeto é um clássico da arquitetura, ele tem uns brises num formato radial, com umas empenas gigantes, mostrando uma paleta de cores, então assim, com um piso com um espelho. Em desníveis, né? Exatamente, em vários níveis de piso, dentro de uma plenária, então assim, aquele é um projeto brilhante. O projeto da Samsung que a gente fez na BGS, o projeto da BGS foi absurdo, que a gente montou, foi maravilhoso. Uma arena dentro do stand. Exatamente, ali não, aquele projeto foi um projeto brilhante. O projeto da International School com curadoria da NASA, mas eu posso citar inúmeros projetos de colegas também que são tão fantásticos quanto, assim. Isso é muito legal, né, da nossa área. É muito... tem espaço para talento por todo lado. Ninguém consegue atender todo mundo e todos os expositores, eles querem se apresentar da melhor maneira possível no mercado. Então tem projetos que são icônicos, assim, que são maravilhosos. Tem. Lembrou, pai, de algum? Caramba. Mas sabe engraçado você comentando isso, Hugo? Porque você falou que a sua tia que te trouxe, né, pra esse mundo, porque você gostava de desenhar e por coincidência do divino, era uma montadora de stands. E aí você foi ficando e foi se aperfeiçoando, e depois se juntou com o Rodolfo, vamos abrir uma montadora, vamos encarar a gente no mundo das feiras. Não foi uma necessidade. Na verdade, eu não desejava nunca construir. Não? Não. A gente ficou muito pensando em nos tornarmos uma agência ou a gente começar a assumir a produção. Então, antes disso, na verdade, eu vivi uma revolução que foi a revolução digital. Eu era o cara que desenhava à mão e nisso eu me dava super bem. Então, eu peguei toda essa herança do pessoal old school, e foi muito legal. Sim. Só que a galera mais talentosa old school talvez não tivesse mais energia para viver uma revolução e reaprender tudo isso de forma digital, desenhando por computação gráfica, desenhando em computadores, com a dinâmica de que jovens conseguiriam. Sim. Então, os caras que tinham super talento desenhando à mão, de repente, para desenhar no computador, sem a gente pensar no que tem hoje de recursos, tanto de hardware quanto de software, inteligência artificial e etc. Os caras... Era tudo tão rápido, né? Era muito... e antes era muito frio, muito duro o que a computação gráfica podia entregar. E como eu era muito jovem, foi muito fácil me adaptar. Então eu posso dizer que eu fui um dos primeiros profissionais a trabalhar com computação gráfica nesse mercado. Eu lembro que eu fui um dos responsáveis por inserir a computação gráfica, o desenho 3D através de computadores na Arcs, por exemplo. Eu fui o primeiro funcionário da Arcs e eu era um cara... Então, assim... Nossa, Arcs, né? Assim, o Marco Barreira voando de fazer projetos lindíssimos, belíssimos, o Sérgio a mesma coisa, um super criativo, e aquilo tudo vinha para mim, para eu transportar aquilo para o 3D, porque a minha dinâmica para 3D era muito interessante. Então, você virar essa chave, Sim. É bem um gatilho de uma revolução que eu dei a sorte, a felicidade de me adaptar muito bem e surfar essa onda no momento certo, na hora certa. Eu cheguei a um momento assim, quase que receber inúmeras ofertas de escolher onde está trabalhando. A diferença aí é que você trabalhava com a criação, com a emoção. Perfeito. Ou seja, os caras que quando começaram com a parte mais digital, não se podiam assim, atrelar a emoção.
senão mais ao cálculo. Talvez sim. Talvez sempre foi mais binário, né? Mais cartesiano o computador, você né? O digital. Um traço de um projeto, de um desenho que você idealizou, você colocou mais a emoção. E tem gente que veio depois de você que não pôde usar a emoção, até por uma questão de tempo. Sim, sem dúvida nenhuma. E tem uma parte de como a gente se define que eu falo isso, que a gente busca mais do que projetos, mais do que ideias. A gente cria inspiração. A gente crê exatamente nisso, nesse traço que muda tudo. Sabe? Às vezes não é gastando mais dinheiro, às vezes não é inventando nada super diferente, porque no final todo mundo parte de atender o mesmo programa, o mesmo briefing. A gente está concorrendo ali sempre com as mesmas premissas. Mas o que faz, às vezes, a gente optar por um projeto e não escolher outro? É acertar qual veia, né? É atender qual critério. Quantas vezes a gente pega um projeto incrível que vem um briefing de uma agência e a agência ela partiu de um tema que não agrada ao cliente, mas a gente atendeu com perfeição o tema. E às vezes não é aquilo que é o que vai acabar sendo decisor no evento. Então, eu acho que é pegar essa veia que é o que faz a diferença. E ainda mais no mercado tão competitivo, né? Eu acho que feiras, de repente, é o mercado mais meritocrata que tem. Vence quem apresentou a melhor proposta, não adianta. Mas sabe o que eu acho que faz a diferença entre um projeto e outro? Eu acho que é muito a essência do dono da montadora, de quem está fazendo ali a criação daquilo, né? Então, assim, você se olhando lá em 84, quando você começou com a sua tia. 94, desculpa. Não, gente, é que eu queria colocar mais 10 anos de experiência em você. Mas lá em 94... É que eu não pintei o cabelo hoje. Lá em 94, então, quando você começou, para hoje, 2024, nós estamos falando de 30 anos de experiência que você está vivendo, respirando as feiras, né? Mesmo não estando no pavilhão ali, mas vivendo, porque você não está, muitas das vezes, presente, mas sabe de que maneira que tem que ser sustentado uma testeira 100%. E tudo isso. Então, coisa nova, né? Exatamente. A diferença entre um fornecedor e outro, eu acho que está muito na essência. E como você está muito nessa frente de criação, tenho certeza que a tua essência, né, que não muda, então desde lá do começo até hoje, você é muito perfeccionista, como você estava falando. Mas quem era o Hugo em 94 e quem é o Hugo hoje em 2024? Assim, que comparação que você faz 30 anos depois? Eu continuo com a mesma visão, minha experiência me ajudou? Me conta um pouquinho. Eu acho que antes eu era mais romântico, mais apaixonado, era mais visionário. Então eu sempre fui muito ousado nas minhas criações, sempre busquei algo inovador e diferente. De lá eu era um criativo. Hoje eu sou um empresário. Então nem sempre a gente está olhando pela uma veia criativa, nem sempre a gente está olhando por aí. De repente a gente está olhando pelo viés do negócio, pelo viés econômico. Como é que essa conta para em pé? Qual que é o resultado para o meu cliente? Qual que é o resultado para mim? Então assim, se eu pudesse, eu fazia só projetos maravilhosos. Era isso. É fantástico. Hoje, talvez, se eu pudesse escolher, eu faria só caixas de sapato brancas, super rentáveis para todo mundo. Então, eu acho que é um pouco dessa a diferença. Eu acho que a gente aterra um pouquinho o pé no chão e passa a ser mais consciente sobre... Não tem como fotografar. Não faz isso. Não dá para fazer. O mercado não permite na verdade, não é que o mercado não permite. Eu acho que o mercado ele tá indo para essa linha muito mais sustentável, eu acredito que é o que a gente... Mas isso também me preocupa, porque... Por quê? Porque eu tenho visto umas feiras recentes, que não vou falar o nome das feiras, obviamente. Não, mas a gente está aqui para falar do mundo das feiras. Depois a gente corta ali a edição da acordar. Muito... Por exemplo, eu fiz uns dias agora uma feira que parecia uma feira na Nicarágua. Mas já foi numa feira na Nicarágua, pai? Eu fico imaginando como uma feira lá. Eu fico imaginando também como é a feira. Então, imagina, porque vai ser assim. assim. E o pessoal de Singapura que pode assistir também o canal, né? Você falou. Mas Singapura é maravilhoso, né? Aliás, eu vou para Singapura em setembro. Esse podcast é assistido em Estados Unidos, Europa, Ásia e Singapura. E Singapura específico. E Singapura específico. Eu falei, pai, mas qualquer pessoa do mundo pode. Tá bom, tá entendido. Ninguém tá fechado para outros países. Argentina pode. Argentina, você falou América? Pode. Os irmãos que assistir, não tem como. Mas a gente pode falar aqui, viva la liberdade, carajo. Não. Não é assim. Não? Viva la liberdade, carajo. Não, mas sério, feiras assim que estão... Por exemplo, outro dia tinha uma feira aí que não colocou carpete.
Tá, mas escuta, podemos falar aqui abertamente. Estamos falando disso, foi em forma. Mas em Düsseldorf não colocou também piso, mas aí eu tenho... Em Düsseldorf, na Euroshop, também não tinha carpete no chão. Mas aí você tinha um piso super polido, maravilhoso. Essa é a diferença, né? É a diferença, mas assim, sinceramente, eu acho que é uma escolha muito inteligente. Sim, né? Assim, mas é uma escolha inteligente... Não tem como. A gente lá tava no simpósio da Abrace. Você não foi, né? Eu não pude, infelizmente. Não tava. Mas no simpósio da Abrace, tem lá na associação uma pessoa que só fala, não me lembro o nome dele, que só fala de SG, etc. E ele tava falando muito sobre isso. O quanto que as grandes promotoras estão cada vez trazendo mais, né? Você vê feiras que, assim, se você não tiver certificação, se você não tiver uma coisa ou outra, você não pode nem montar na feira. Mas antes era pintura, né? O que agora está dizendo, tá o chão de Düsseldorf tá como que é, e o chão daqui, por exemplo, uma mulher bonita que coloca maquiagem, fica mais bonita. Sim. A mulher não é bonita, ela não bonita fica não precisa de maquiagem. Mas só que não tem alguma ruga, precisa de mais maquiagem, você tira a maquiagem e você vai ver alguns defeitos. Então aqui é assim, tem o chão aqui do pavilhão, mas, pai, não é para você... a essência da mulher ou é a maquiagem? Sim, ok. Mas por que você quer tirar a maquiagem das feiras, que sejam carpetes? Porque você não vai lá para fazer negócios. Então você não acha que é importante as pessoas pensarem também no meio ambiente? O quanto o mundo, o planeta um dia vai acabar com tem todo que esse pensar no meio ambiente, mas gasto? Se você vai mostrar uma coisa que você nunca mostra, quando mostra tem que ser bem mostrada. Claro. O piso, por exemplo. Então tem que mandar fazer um alisado nos pisos dos pavilhões para que você diga, não, tudo bem, ó. Esse vamos lá. Você tem que ter um acabamento que permita ser revelado, né? Se você tem um estádio de sei lá, 500, 600 milhões de reais e o piso parece que está, sabe? Ou tem uma demarcação que foi feita de uma feira anterior, ou tem colagem de carpetes anteriores. Entendi. Ou seja, se a feira é lota, você não enxerga o chão. Você olha assim, você está... Você não olha para baixo para caminhar. Não tem como. Mas se a feira tiver espaços abertos, faça experiência. Vamos a uma feira com ruas cheias de público e sem ninguém. Você vai olhar, você é obrigado a olhar sempre o chão. E eu acho também que a gente está falando do ESG, né? Uhum. Se a gente for parar para pensar com profundidade sobre esse tema, não é só, acho que o ponto de vista de... Também é o uso de recursos, né? De maneira inteligente. Mas ele vai tão mais além disso que eu acho que no Brasil devia ser melhor pensado. Eu sempre tive uma sensação que falar sobre ESG no mercado de eventos pode parecer um pouco hipócrita. Porque a gente faz um evento de maneira tão rápida, para durar tão pouco, e desmonta com pouca condição de exercer aquilo, com a melhor destinação, com os melhores caminhos para melhor performance, que nem sempre vai ser só o carpete que vai fazer toda a diferença. Eu fico preocupando com, por exemplo, a salubridade dos profissionais que têm que trabalhar de maneira tão rápida para poder fazer uma entrega, com a segurança desses caras, de como que é a vida para eles, como que a mão de obra é respeitada ou não. Isso vai desde a qualidade que a gente tem no banheiro, dentro do pavilhão durante o evento, desde como é entregue a limpeza, desde como a gente tem... A gente tá no país tropical, gente. Agora é inverno, tá maravilhoso. E quando tá aquele verão absurdo nos pavilhões... Nossa, ninguém ligou ar-condicionado. Nos últimos tempos, as promotoras têm mudado um pouco essa visão. Mas há um tempo atrás, você frequentava um toalete, isso não tinha papel, exatamente, não tinha sabonete. Aí o cara tá trabalhando o banheiro e vai tá fazer aberto, lanche. né? Vamos combinar que durante a montagem... A galera de montagem, e eu quero muito falar sobre isso também, sabe, Hugo? Porque hoje todo mundo fala sobre o bonito ali das feiras, mas como é que tá aquela senhora exatamente que vai lá limpar, né? É isso. A gente teve... eu tive uma FIPAM, por exemplo, que eu tive 2 clientes que foram roubados dentro da feira, levaram um notebook e o que mais falava no pavilhão que era o próprio pessoal da limpeza que passava, pegava e colocava dentro dos carrinhos. Assim... Meu Deus. Era o que todo mundo comentava. Porque, claro, mão de obra barata. Então, a feira cobra um absurdo, né? O pavilhão exige as taxas de limpeza, né? As taxas de limpeza, cobra aquele valor do expositor. E quem é que está repassando? Às vezes está contratando aquela pessoa de R$50, que infelizmente está numa favela, precisa do dinheiro, e que às vezes até é íntegra e está influenciada por alguém que está precisando de mais dinheiro, sei lá, N coisas. Perfeito. Então, aqui no Feirantes eu quero muito falar sobre isso, né? Eu tenho até um segurança
lá que é o mineiro, eu conversei com ele, falei, poxa, eu quero você também no podcast e conversar com essas pessoas na feira, porque elas também têm muito para contar, além do bonito que a gente vive aqui. Sem dúvida. É um ecossistema, assim, a gente movimenta no PIB algo absurdo, assim, é 4.000% do PIB que eventos funcionam no Brasil. É um mercado bilionário. E esse ecossistema depende de tanta gente. Olha as cadeias de produção que a gente está falando. Olha as cadeias de fornecimento. Quantas vezes a gente divide contato, fornecedor. Tá aqui. A gente está falando hoje com o Andrés aqui, eu vou bater de novo nessa tecla. A história viva dos eventos aqui passaram pelas lentes desse cara. Então, assim... Eu tenho certeza do quanto ele testemunhou, de quantas pessoas, quantas famílias, quantos seres, quantos profissionais são impactados ao longo desse tempo. É muita coisa, é um setor que assim, realiza coisas absurdas e... Que mereceria muitíssima mais atenção. Sem dúvida. Muitíssima mais atenção. Porque o que você tira antes da feira, durante da feira e depois da feira. Exatamente. Cada um com seus negócios subalternos. Mas vocês passaram agora há pouco por um sistema de aquele processo do PERSE, não é isso? Passamos. A gente... Isso foi sufocante ou foi bom para as empresas? Eu não tive essa, digamos assim, necessidade. A minha leitura sobre essa situação é que a gente foi sufocado por uma pandemia mundial. E o mercado de eventos sempre dependeu muito do presencial. Por mais que tivesse evento online, acho que a experiência presencial não foi substituída. Isso era um temor, aliás, pós-pandemia. O presencial ele foi completamente afetado em todos os setores, mas o setor de eventos talvez foi o mais impactado. Um restaurante fazia delivery. Avião, você tinha um certo distanciamento, mas você tinha voos com menos intervalo, mas aconteciam. Shopping center, você teve uma liberação gradual. Eventos você não teve. Até futebol teve liberação antes de evento. Então, assim, a gente não teve evento corporativo acontecendo. Então, certamente os eventos corporativos foram... talvez foi a cadeia mais afetada. Se não foi a mais afetada. Estou tentando pensar em uma outra, mas eu não consigo. Também acho que não... Se alguém tiver essa leitura, essa informação, seria legal quantificar isso. Mas a gente foi muito afetado. Eu acho que foi sábio. Do ponto de vista econômico, se a gente falar de liberdade econômica, eu não sou a favor de nenhum subsídio para ninguém. Eu acho que é meritocracia total e todo o mercado tem que se virar. Mas a medida foi acertada, porque a gente precisava... Era um cenário único, né? Não teve o Pronamp, não teve que ajudar todo mundo. Claro. Era uma situação emergencial, pediu soluções emergenciais. Então, o mercado de eventos recebeu uma solução emergencial que permitiu todo mundo respirar. O PERSE foi fantástico. Entra um governo com outro alinhamento, totalmente oposto ao alinhamento anterior, que era um governo mais de direita e etc., com uma veia econômica mais liberal. Entra um governo de esquerda, uma esquerda que tende a um caminho mais estatizante. Eu sou crítico a esse caminho, é uma economia keynesiana. Total. Partilho tuas ideias. A gente é meio simpático, né? As mesmas ideias políticas. Bem, não, muito. Então eu acho que o governo de agora ele tá sendo classificado como um governo que está buscando uma super arrecadação para cobrir déficit, porque tem um gasto econômico na máquina estatal muito grande. E mesmo assim está em déficit, não está em superávit. Então, assim, o PERSE eu acho que foi isso. A gente pegou uma medida onde tinha 5 anos e todo mundo se programou para trabalhar com esse incentivo, e daqui a pouco, no meio do segundo ano, um programa que funcionou muito bem, que devolveu um crescimento de 60%, quase 60% do mercado, empregou, foi uma das indústrias que mais tiveram crescimento no pós-pandemia. A gente teve eventos represados acontecendo quase que no mesmo ano. Eventos cancelados, né? Que tiveram que acontecer, né? Teve muito evento cancelado, teve muito evento em cima da hora. Lembra a APAS? A APAS ficou naquela, acontece, não acontece... Aí teve o ano cancelado e um monte de gente pedindo dinheiro de volta dos expositores. A primeira feira que foi cancelada e estava montada, a Super Rio. Não, a Super Rio, eu tinha acabado de parir o Pedro. O Pedro nasceu em fevereiro. Eu lembro, ele recém-nascido aqui e o produtor ligando, Nath, mandaram derrubar os stands aqui e colocar tudo... Como assim? Não. Meu Deus. Mandou foi a primeira feira que sofreu a pandemia. Foi a Super Rio. E a gente voltou com o Intersolar. Fez uma montagem no final do ano e depois parou tudo de novo. E depois só volta para Intermodal no outro ano, não foi isso? Intersolar vai voltar muito forte esse ano também. Né? Intersolar é
curta de montagem e tal, mas uma feira forte, sim. E aí, pois é, né? Curta montagem, que não ajuda ali na nossa produção. É isso. Então, o que eu acho? Nossa, são pitadas. Algo familiar, né? Aqui, eu acho. Não, porque a gente Isso me preocupa quando está pronto. A Intersolar tem essa questão, assim, que também, a gente tá falando aqui de Perse, de um monte de coisa, a gente tá falando de pessoas que fazem. E, por exemplo, a Intersolar é uma feira que tem um pessoal de produção que fica muito em cima do pé, assim, dia do cliente não pode colocar uma escada, né? Eu lembro numa reunião da APAS lá, e eu bati boca com o Romano. Aqui, Fristantes, vocês estão muito acomodados, assim, a gente poder falar e falar abertamente. Tá. Mas eu lembro que eu bati, né? Romano, queremos você aqui também, vem contar a sua versão da história. Se prepara, aí tem bastante história aí. Não, mas muito, assim, eu sou super fã do Romano. Mas nessa reunião da APAS, ele tava comentando sobre vai ser proibido colocar a escada no dia do cliente, porque... sim, porque tinha a preparação do Bolsonaro, que ia aquela coisa toda. E há 5 minutos antes dele falar que era proibido, ele estava contando sobre ele montando o stand dele na CIOSP, onde a montadora dele foi incrível. Ele falou assim, não contratem montadoras que vocês não conhecem. Porque a minha montadora, por exemplo, deu um problema na testeira, eles subiram lá um pouco antes de começar a feira e resolveu. Subiu como? Subiu como? Depois de 5 minutos. Aí ele ficou assim, não, e depois a gente contando no Euroshop, ficou tudo certo. Mas assim, da gente entender também um pouquinho do lado de todo mundo. Então, falando da Intersolar, a gente tem isso. Às vezes tem uma produção que acaba embarreirando ali algumas coisas. São pessoas, é sobre isso que a gente quer falar. São pessoas que fazem o negócio. É importante falar pro cliente também, né? Eu quero ver se o cliente falar no meio da montagem, falar, olha, faz um favor pra mim, eu quero colocar mais um logotipo ali na testeira, você pode? Exato. Aí eu vou falar pro cliente, falar, olha, não posso colocar porque a promotora não permite, a organizadora não quer liberar, e é o seu cliente, a organizadora. Vai lá brigar com ele. Exato. Porque por mim não tem problema, não coloca nada no pavilhão, coloca stand tudo baixinho e não tem problema, e todo mundo sabe, faz alguma montagem mais simples. A gente pode fazer também, não tem nenhum problema. Mas eu acho que toda feira que se preze, ela quer ter montagens mais inteligentes, quer ter projetos mais bonitos, quer ter grandes expositores, quer ser algo fantástico. Então, precisa permitir isso. Eu acho que, de maneira geral, o Brasil é privilegiado no mercado de eventos, no mercado de criação, no mercado de projetos. A gente tem eventos muito bons. Acho que a gente tem entregas bem legais. Olha a quantidade de assuntos que a gente tem para esse podcast. Não, é muita coisa. Podcast, assim, e todo mundo, né? Mas o que acontece? O quê? Tantos assuntos, isso leva o quê? Tempo. Leva tempo. E o tempo faz o que com a gente? Nos melhores momentos, nos momentos mais gostosos. Tantas coisas, rugas, cabelo branco, quanto tempo faz? O tempo não se enforca. Sabe? Os dois ponteiros vão se encontrando e fazem assim, ó. Isso é lindo, isso é poético. Não é? Meu pai é maravilhoso. Falando ainda com esse sotaque. Assim, nós temos o tempo. Porque nós não somos nós, né? Sim. É o pessoal dos reloginhos que está atrás das câmeras, que tem o tempo. Mas eu tenho uma pergunta para fazer pro Hugo, qual que é? Que conselho você daria? Um conselho assim... algo forte teu. Olha, é tanta coisa para falar, né? Você está falando de tempo, eu vou aproveitar esse gancho seu. Aproveitem, se eu puder falar algo assim, aproveita muito bem o tempo. O tempo ele é relativo, e eu acho que depende de como a gente aproveita esse tempo, de como a gente vive esse momento. A gente não tem um amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente falou de pandemia agora, pode ser que amanhã a gente acorde e fale, opa, tá tendo alguma surpresa aqui, não possamos fazer algo. O ontem já foi, não, o que você fazer. Então, acho que o melhor momento é agora, o tempo é agora. Tentem, acho que aproveitar da melhor maneira, da maneira mais eficiente e buscando isso, buscando memórias, buscando emoções, buscando viver, buscando realizar, buscando contribuir, buscando agregar. Acho que no final é isso que a gente leva. Então, Andressa aqui há 40 anos, meu amigo no mercado, eu tô aqui há 30. A Nathalie não certamente muito menos do que isso, mas também com uma história linda. Sim. E assim, nesse tempo, o que a gente fez? O que a gente realizou? Olha que alegria de a gente poder estar olhando um para o outro, contando histórias. E a nossa amizade, né, vem crescendo através do tempo, ao ponto de a gente estar aqui, batendo um papo dessa maneira, dividindo com todo mundo, não só aqui com vocês, mas aonde chegar aqui, chegar até Singapura, nessa... Vai passar em Singapura, não vai?
Não, Eu mas tenho uns parentes também no Alasca. No Alasca. Que eu fiz uns parentes novos no iglu, né? Porque, por exemplo, eu jogo de vez em quando um pokerzinho. Teu irmão sabe disso, né? De vez em quando você manda umas fotos com bastante ficha, assim. Sim. É bom jogador. Então, aí quando tem aquelas jogadas boas, o que eu faço? Eu faço um pequeno vídeo e você deixa os adversários aí todos pé da vida, né? É só um Pra não recorte. falar- não, quase que falei uma besteira. Então, o que acontece? Não, deixa aqui para mandar para meus parentes lá no iglu, no Alasca, que eles estão... Ele assiste com aquela antena da Tesla, então ele está recebendo. E você joga em dólar, Andrés? Não, acho que todavía não. não é em peso Yes. também. Yes. Bom, tocou a mim o momento de dizer para você que foi assim. Tocou a mim porque o pessoal está me falando, né? Que foi assim sensacional você vir para cá. Prazer é meu. Você ser o primeiro entrevistado do podcast do Ferestandi. bom que deu Aê, certo. Fico Sabe? honra feliz. É algo emocionante. Ou seja, para mim, está emocionante como para você deve ter sido Sem quando dúvida. você começou a desenhar. Então você deve entender o que estou sentindo. E só falando sobre Seguramente tempo, nada só a fazer ver. um comentário. E é por isso que eu tô fazendo isso pro meu pai. Porque eu vou fazer algo pra ele em vida. Não qualquer Sim, homenagem. vamos lá, e eu eu quero topo. que as pessoas possam ter a oportunidade de juntos a gente compartilhar essas histórias. E Que o que são o muitas. Hugo falou agora há pouco. Sim. O negócio do tempo, aproveitem. Eu tenho que aproveitar mais o tempo. É. Eu falo pra ele, pai, vai Eu não jogar tô poker, vai aproveitando viajar. o tempo. Meu tempo é trabalho, trabalho, trabalho. Amo trabalhar. É uma vitamina para mim o trabalho. Sim. Mas eu deixo muitas coisas de lado. Que eu não vou começar a não deixar mais. Convida meu pai pra viajar, por favor. Vai ser um prazer. E é lindo ver a relação de vocês, o amor de vocês. Obrigado pelo convite de Imagina, estar aqui. obrigada. Obrigado por estar aqui. Quando você me falou da homenagem que você quis fazer ao Andrés, eu fiquei de verdade emocionado. Por poder estar aqui, poder conversar. Tem tantas pessoas que fazem parte assim das nossas vidas e poder estar aqui falando um pouquinho, dividindo esse espaço aqui, a honra é minha, é um grande prazer mesmo. Obrigado por isso e a gente tem horas de papo se deixar, né? Muitas histórias. Então vamos lá. E vai além Por daqui. essa amizade, vamos o brinde. Vamos Com brindar água com gás uma de água- Mendonça. Água com gás de Água com Mendonça. gás é vocês. O feito meu é de vinho, uva o essa vinho é água aqui. vinho mesmo. Salud.